Thaisa Barcelos está acompanhando as investigações do caso do menino Marcos, da cidade de Paulistânia. A Thaisa esteve por lá, falou com o delegado doutor Rogério Dantas. Conselho Tutelar sabia antes de que ele talvez vinha sendo agredido pelo tio, Thaisa? Rodrigo, segundo o delegado responsável pelo caso, e é o que nós vamos ver agora na reportagem, sim, existe uma denúncia anônima do tio que foi repassada aí ao Conselho Tutelar. Mas nós já recebemos a resposta do Conselho Tutelar e eu vou trazer na sequência da reportagem a respeito, inclusive, desta indagação, desta pergunta. E agora nós vamos conferir, portanto, a entrevista com o delegado Dr. Rogério Dantas. Eu estive ontem em Paulistânia junto com o Fábio Fidêncio, registrando as atualizações desse caso, a entrevista com o principal responsável aí por essa investigação e nós vamos ouvir todos os detalhes que temos até o momento a respeito desse caso e inclusive o histórico aí de quando ele morreu, né? Quais foram os desdobramentos a respeito dessa morte. Mas antes, só para contextualizar, Rodrigo, a gente vai trazer na reportagem também, mas é importante que todos saibam que o Marcos, ele estava morando com a mãe dele há cerca de 5 meses, então era recente essa mudança na casa desse tio, que agora é investigado como aí um suspeito de ter agredido essa criança e a partir dessa agressão ele teria manifestado diversos sintomas que levaram à morte dele, é o que a polícia investiga nesse momento. Há cerca de 5 meses, portanto, eles chegaram nesta fazenda onde o Marcos estava, não sozinho, haviam também outras 4 crianças junto com ele nessa fazenda e inclusive esse tio de 32 anos que está na mira da polícia, ele é pai de 3 filhos. Então todos os primos ali conviviam juntos e essa é a informação principal para a gente agora entrar nessa reportagem. Eu volto após a reportagem para trazer mais detalhes que foram colhidos agora há pouco com o delegado. Vamos ver. A polícia ainda aguarda o laudo do IML para descobrir a causa da morte de Marcos Derek Bueno, de 3 anos. Ele morreu no dia 18 de junho na UPA, unidade de pronto atendimento do Núcleo Geisel, na cidade de Bauru. Assim que o laudo sair, ele vai ser juntado no inquérito, aí nós vamos ter precisamente qual foi a causa da morte. Porque quando uma pessoa sofre uma agressão, pode acontecer várias coisas no organismo que sejam a causa da morte. A gente precisa ter esse laudo médico para precisar do que a pessoa faleceu. Agora nós estamos procedendo à oitiva das testemunhas, né? Testemunhas que viram o menino dizendo sobre a agressão, pessoas que sabem dos fatos, né? E esperando a conclusão do laudo para ser juntado no inquérito. Na mira da polícia está o tio de Marcos, que cumpre prisão temporária. O rapaz de 32 anos, que morava junto com o menino em uma fazenda de Paulistânia, teria o agredido. Na residência, onde haviam cerca de 5 crianças que moravam com essa família, ele é que era conhecido como tio. A mãe ela vai ser ouvida nas próximas horas. Ela declarou lá no boletim de ocorrência que ele tinha sido agredido, sofrido uma agressão. Por isso que ele estava sendo socorrido. Então, a princípio ele negou, né, qualquer autoria do delito, né, o que é natural na defesa, né. E a prisão temporária, ela é pedida para que a gente possa instruir o processo com mais eficácia. Porque pode acontecer de ter coação de testemunhas, de ter influência de pessoas, principalmente considerando que o lugar é muito pequeno e sem contar o risco para a própria integridade física dele de permanecer no município, né? O que já existia era uma denúncia anônima no Conselho Tutelar dando conta dessas supostas agressões que eram praticadas. O indício que se tem é esse. No dia anterior à morte, a criança de apenas 3 anos começou a vomitar e reclamar de dores no estômago.
Ela foi levada pela mãe até este pronto-socorro de Paulistânia. Segundo depoimentos de testemunhas colhidos pela Polícia Civil, foi durante o atendimento aqui em Paulistânia que o menino teria dito para a equipe de enfermagem: "O tio me bateu". O Conselho Tutelar foi então chamado e as agressões foram reforçadas. No momento em que a conselheira perguntou o que tinha acontecido, o menino teria apontado para o próprio pé, indicando que teria recebido chutes do próprio parente. Por causa da gravidade do caso, o menino foi encaminhado para a UPA do Geisel em Bauru, onde, segundo a Secretaria de Saúde do município, deu entrada por volta das 4 da tarde, passou por consulta médica, foi medicado e ficou em observação, sendo liberado às 10 da noite. O menininho de 3 anos falou: "O tio bateu, o tio bateu". Então, e lá na cidade de Bauru também, quando foi registrado o boletim de ocorrência, a mãe da vítima declarou na UPA e na delegacia que ele tinha sido agredido fisicamente também. Tem informação de que a mãe, ela teria realmente no boletim de ocorrência falado sobre esse tio, mas agora ela teria voltado atrás na história. Então, por isso que a gente vai ter que fazer uma nova oitiva dela, para averiguar direitinho o que ela falou lá. 5 horas depois de ser liberado em Bauru, Marcos voltou a passar mal na casa dele em Paulistânia e foi novamente transferido por ambulância até a UPA do Geisel, onde chegou por volta das 2h50 da manhã sem os sinais vitais. Poderia haver uma negligência médica? Então, ainda é cedo para se falar nisso, né? Porque, por enquanto, a investigação está focada na apuração do homicídio, do que causou toda a situação, né? Esse é o eixo principal por enquanto. Só que o inquérito ele pode ter desdobramento para apurar o que aconteceu na cidade de Bauru. Tá aí, portanto, Rodrigo, essa reportagem, e esses são os nossos questionamentos, né? Até o momento a gente não tem essa resposta. O que causou a morte do menino, né? Para ele chegar nesses sintomas que levaram à morte, o que aconteceu antes? Houve realmente a agressão desse tio? E é o laudo do IML, que tem cerca aí de 15 dias, então desde terça-feira está correndo esse prazo para que haja a liberação desse laudo, que vai apontar se existem marcas no corpo dessa criança que apontam aí para uma suposta agressão. O delegado disse que aguarda esse laudo e nós também aguardamos ansiosamente para tentar entender e responder a essa pergunta. Mais um segundo questionamento que nós temos é com relação ao atendimento que ele recebeu na UPA do Geisel. Quando ele chega no primeiro atendimento, lá às 4 da tarde, na segunda-feira, e é liberado cerca de 5 horas antes dele morrer depois, quais foram os procedimentos que foram realizados ali, sabendo que essa criança tinha passado por uma possível agressão, para que ela fosse liberada às 10 horas da noite? Vocês viram que a Secretaria de Saúde nos disse a nós, imprensa, que o menino foi atendido, né? Teve atendimento médico, foi medicado, foi observado e foi liberado após a mãe relatar aí que a criança estava bem e com os sinais vitais aí nos conformes. Mas foram feitos todos os procedimentos necessários relacionados a este caso e o Conselho Tutelar, que foi acionado lá em Paulistânia, nesse primeiro atendimento, não acompanhou o menino até a UPA do Geisel, até para reforçar esses atendimentos ali na unidade de saúde? Pois bem, agora eu vou trazer para vocês, portanto, os desdobramentos a respeito dessas perguntas, tá? Mas antes, quando nós vimos aí na reportagem que o delegado disse que ouviria novamente a mãe do Marcos e ela realmente foi ouvida na tarde de ontem. E agora há pouco eu estava em contato com o delegado que falou aí na reportagem, Dr. Rogério Dantas, e ele disse o seguinte, que a mãe foi ontem ouvida novamente, sim, pela polícia
E nesse depoimento, ela reforçou que a criança falou mesmo, o tio bateu. Então a mãe disse isso em depoimento mais uma vez. E a mãe disse ainda que o menino teria medo do tio. Então, num novo depoimento da mãe, ela reforçou essa situação agressiva desse tio que novamente tinha ali na fazenda não só o menino Marcos, mas também outras 4 crianças, todas primas, né? Inclusive, este homem é pai de 3 filhos ali na cidade de Paulistânia. Ele permanece preso em prisão temporária até que se chegue à conclusão dessa investigação. Quanto ao atendimento do menino na UPA do Geisel, a resposta da Secretaria de Saúde de Bauru foi a seguinte, que em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, não é possível liberar o protocolo médico para terceiros, a não ser para os familiares. A secretaria disse aqui que a pasta não pode informar os dados e detalhes que constam no prontuário. Ou seja, a gente não consegue saber como foi o atendimento dele na UPA, se existiram ali exames de imagem, exames mais específicos, sabendo dessa suposta agressão. A secretaria diz ainda que foram adotadas todas as condutas médicas no atendimento à criança. Resposta que pra gente não dá para saber realmente o que aconteceu ali dentro desse primeiro atendimento na UPA do Geisel para ele ter sido liberado às 10 da noite. Por isso a pergunta ainda existe. Haveria a possibilidade de negligência médica? Não sabemos, assim como a Polícia Civil também ainda não sabe, mas esse é um desdobramento que pode acontecer nessa investigação. Agora, com relação, Rodrigo, ao trabalho do Conselho Tutelar, nós recebemos aqui a resposta da presidente do Conselho Tutelar de Paulistânia, Laís Hidalgo. O que ela disse para a nossa produção? Que o órgão realmente foi acionado às 3h05 da tarde na segunda-feira, quando ele deu entrada ali na UBS de Paulistânia. Disse também que o Conselho Tutelar não fez o acompanhamento da criança até a UPA do Geisel, porque ela estava na companhia da mãe. Não sabemos se esse é um protocolo a ser seguido. Quando a criança está na companhia da mãe, o conselho não acompanha. Ainda não temos essa resposta, mas vamos nos informar. Mas eles já dizem aqui que não acompanharam o atendimento até a UPA do Geisel. Também disseram para a gente, o Conselho Tutelar de Paulistânia, que não há denúncias anteriores a respeito de agressões sofridas pelo menino e que ele nunca foi atendido pelo órgão. O Conselho Tutelar diz que não há denúncias do menino, mas a Polícia Civil, na figura aí do delegado Rogério Dantas, disse para a gente na reportagem que sim, que existem denúncias, aliás, foi feita uma denúncia anônima a respeito do comportamento agressivo desse tio. Então há aí uma divergência, mas a gente traz os dois lados aqui para a nossa audiência. E por fim, o Conselho Tutelar disse também que a mãe nunca teria acompanhado as violências contra o filho e que ela apenas descobriu quando a criança relatou para as enfermeiras da UPA do Geisel. Tá aí, portanto, os dois lados, todos os lados aí que nós entramos em contato nessa história. As perguntas ainda estão no ar e a gente vai continuar acompanhando, principalmente porque o lado do IML já deve sair nos próximos dias. E claro, Rodrigo, todo mundo deve estar querendo saber também na cidade de Paulistânia. Volto com você.